Bom, o que é epistemologia? Essa é a introdução mais curta, mais simples que eu tenho. A epistemologia mesmo que teoria do conhecimento, antigamente se falava, é a disciplina filosófica que estuda as origens, natureza e limites do conhecimento humano. Ou seja, de onde ele vem, em que ele constitui, qual é a sua natureza e até onde ele pode ir. Quanto às origens, distingue-se tradicionalmente duas fontes de conhecimento. O conhecimento a priori, da razão, ele não se justifica pela experiência sensível. Por exemplo, 2 e 2 são 4, talvez. Ele se justifica pelas leis da razão, ou embora seja obscuro que seja aqui, nesse entendimento, razão. Um exemplo é o princípio da não contradição. Nada pode ser não ser ao mesmo tempo e do mesmo modo. Um enunciado não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Se for assim, então nós não poderemos dizer nada. Nós teremos que ficar mudos como um tronco de árvore, como diz Aristóteles, porque tudo que nós dizemos é também o que nós negamos. Então, parece que isso aí está... Qualquer conhecimento pressupõe isso. Agora, conhecimento a priori. Conhecimento a posteriori. Conhecimento a posteriori é o conhecimento empírico, que depende da experiência, no sentido de que ele é justificado pela experiência. Por exemplo, o céu está azul, é necessário olhar para a janela. O Brasil perdeu a Copa, é necessário assistir um vídeo ou coisa assim. Então, alguma coisa mais sobre isso, conhecimento a priori? Claro que ele que está envolvido em experiência. Todo conhecimento está envolvido em experiência, mas não quer dizer que se justifique pela experiência. Filósofos racionalistas acham que todo conhecimento é fundamentado na razão, enquanto os filósofos empiristas acreditavam que todo conhecimento seria fundamentado na experiência. Daí as figurinhas de Descartes, que era um racionalista de peso, e Locke, que era o ideal de empirista. Os primeiros racionalistas se inspiravam geralmente nas matemáticas, enquanto que os últimos, os empiristas, se inspiravam nas ciências empíricas. Daí que Descartes, por exemplo, era um grande matemático, enquanto que Locke tinha sido formado em medicina. Análise do conhecimento. Há pelo menos 3 sentidos da palavra conhecimento que devem ser lembrados. O sentido procedural, de competência, o know-how. Por exemplo, eu sei falar português, eu sei dirigir, eu sei nadar, eu sei andar, o papagaio sabe imitar sons, o passarinho sabe construir ninhos. Mas esse conhecimento parece pouco importante, porque até animais são capazes de fazer alguma coisa. Segundo, o sentido de familiaridade. Eu conheço Maria, eu conheço Natal. Ora, nesse sentido, a forma é: eu conheço X, X está no lugar de um termo singular que designa um objeto único no mundo com o qual eu tive familiaridade ou contato, em inglês, acquaintance. Então, esse é o sentido de familiaridade. Eu posso dizer que eu conheço o Brasil, que eu conheço Natal, que, aliás, não conheço o Brasil todo, não. Mas eu posso dizer que eu conheço Paris, mas não posso dizer que eu conheço Moscou, porque eu nunca estive lá. O sentido proposicional, esse seria o mais importante, é o de proposições
que são os sentidos das sentenças declarativas sobre fatos, podendo ser verdadeiras ou falsas. A proposição é aquilo que que a sentença declarativa diz. Então, aquilo que ela diz pode ser falso ou verdadeiro. E chama-se também saber que, pois se usa dizer eu sei que, e depois vem a proposição. Eu sei que a Terra é um planeta. Eu sei que eu estou de pé. Eu sei que esse computador está ligado. Eu sei que é dia. Eu sei que Schliemann desencavou Troia. Eu sei que Napoleão foi um grande sei lá o quê. Ora, vocês veem aí que aí está todo o nosso conhecimento cultural, científico e mesmo de senso comum. Daí a extrema importância do conhecimento proposicional. E tem a forma, eu sei que P é uma proposição, expressão de uma proposição que só pode ser verdadeira ou falsa, e ele é particularmente importante. Agora, concentrando-nos no conhecimento proposicional, perguntemos agora, qual é a natureza do conhecimento? O que é o conhecimento proposicional? Como definir conhecimento proposicional? E a resposta já foi vislumbrada por Platão no Teteto, por exemplo. Conhecimento é a crença verdadeira mais logos, ou, diríamos hoje, crença verdadeira justificada. A resposta aqui tentando explicitar cada passo de modo a ficar claro. Primeiro, conhecimento é uma crença. Se sei, é porque acredito. Se eu sei algo, é porque eu creio. Não posso conhecer aquilo que eu não acredito. Se conheço algo, é porque acredito que aquilo que conheço é verdadeiro. Não posso dizer, eu sei que o céu é azul, mas eu não acredito nisso. Formalizando, dizemos que se a pessoa S sabe que P, então ela C acredita que P é a proposição. Ela C acredita que P é verdadeiro. Formalmente, A sabe que P implica em A acredita que P. Segundo, conhecimento é sempre de uma verdade. Nós nunca dizemos que conhecemos alguma coisa falsa. Se alguém nos diz seriamente que sabe que a capital do Brasil é Recife, nós recusaremos admitir que a pessoa realmente sabe, pois isso é falso. Formalmente, nós diremos que o conhecimento de P implica, na verdade, P, ou ASP implica em P. 3. Conhecimento geralmente demanda justificação, uma evidência justificadora. Exemplo, eu sei que as barrianas brasileiras foram compostas por Villa-Lobos. Justificação, eu vi isso, eu li isso muitas vezes, antes e depois de ouvir a música, nas apresentações, antes de apresentá-las, de Villa-Lobos, barrianas brasileiras. Então, somente crenças verdadeiras adquiridas da maneira certa, ou seja, corretamente justificadas, constituem conhecimento. A justificação assegura que a crença não é verdadeira apenas por sorte epistêmica. A justificação não precisa garantir a verdade, mas torná-la suficientemente provável. Esse é o caso de justificações empíricas. Não é justificação de que 2 e 2 são 4. Mas de que Schliemann descobriu Troia. Pode ser que ele não tenha descoberto. Na verdade, acabem mudando essa história. Havia um outro antropólogo lá que deu todas as dicas para ele. Só que Schliemann tinha dinheiro, o outro não. Então, usando J para justificação, temos que se A sabe que P, então A tem uma justificação para sua crença em P. A sabe que P implica A tem a justificação para sua crença, na verdade, P. Então, juntando essas 3 condições, nós temos a definição tradicional ou clássica ou tripartida do conhecimento como crença verdadeira justificada. A sabe que P implica,
pode ser identificado com primeira condição, P é verdadeiro. Segunda condição, A acredita que P é verdadeiro. Terceira, A tem uma justificação para a sua crença de que P é verdadeiro. Temos que 1 é a condição de verdade, 2 é a de crença e 3 é a de justificação. Cada uma é necessária e todas juntas seriam suficientes. Há, contudo, certos conhecimentos que não demandam justificação. São os de crenças básicas, como eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça, eu estou com sede. A formulação é: A sabe que P é o mesmo que P é verdadeiro e A acredita que P é verdadeiro. Não tem aqui justificação, porque você tem um contato direto com o conteúdo proposicional. É aqui que entra um famoso problema, que é o de Gettier. Até 1963 valia a definição tradicional tripartite de conhecimento. Em 1963, Edmond Gettier precisava publicar um artigo. Ele inventou de se opor à definição tradicional através de exemplos. Exemplos é um que já até existiu, mas nunca foram usados nesse sentido. Então ele inventou alguns exemplos em que há crença verdadeira justificada, mas mesmo assim não há conhecimento. Esses exemplos tiveram uma imensa repercussão, puseram fogo na sociedade de ideias, que produziu tentativas de remendar a definição tripartida, ou então substituí-la por outra, ou até mesmo negar que uma definição possa ser dada. Trata-se daqui de um campo novo da teoria do conhecimento, é um subcampo que é chamado hoje de análise de conhecimento. Eis um exemplo do tipo Gettier, que eu não tinha de Gettier, mas eu acho mais interessante e mais melhor para se recordar. Pedro é um professor muito zeloso de história. Ele disse a Maria que irá presidir uma banca de doutorado hoje às 10 horas. Às 11 horas, Maria diz: sei que Pedro está na universidade agora. Ora, é uma crença verdadeira justificada. Só que Maria não sabe. Por quê? Bom, vamos ver. Ela é verdadeira. Pedro está na universidade. Maria acredita nisso e tem uma justificação ótima, pois conhece muito bem as pétreas ações de Pedro. Acontece que, mesmo assim, Maria não sabe. E a razão é a seguinte: durante a noite houve um sério acidente de carro com os 3 filhos de Pedro, que se encontravam no hospital, que se encontram agora no hospital numa situação crítica. Pedro suspendeu suas atividades na universidade, tendo vindo um substituto para avaliar a banca de doutorado. Mas no exato momento em que Maria diz que sabe que Pedro se encontra na universidade, às 11 da manhã, ele realmente está lá por acaso. Ele saiu do hospital, passou rapidamente em sua sala na universidade para pegar alguns documentos e voltar logo em seguida ao hospital. O problema de Gettier mostra que mesmo a crença verdadeira justificada pode envolver sorte. Uma primeira solução consistiu em não aceitar evidências justificadoras falsas. Conhecimento é crença verdadeira justificada por evidência verdadeira. A evidência: Pedro está agora presidindo uma banca de avaliação de doutorado, é falsa. No entanto, há problemas. Se Maria justificar com a frase Pedro me disse que hoje estaria agora presidindo uma banca de avaliação de doutorado e ele é extremamente pontual. Essa frase é verdadeira, porque ele realmente disse isso. Outra solução, que veio depois, mais interessante, é de apelar para a ausência de falseadores, defeaters, em inglês. A circunstância de ter havido um grave acidente que impediu o professor Pedro de vir presidir a banca de doutorado é um falseador, um defeater, de sua afirmação de que ele iria presidir a banca. Assim podemos corrigir dizendo que o conhecimento é crença verdadeira e justificada sem falseadores, sem defeaters. O problema é que um falseador também pode ser falseado, o qual também pode ser falseado,
e disso ad infinitum, e tornando a pretensão de conhecimento, quando é falseada pelo falseador, outra vez justificada. Imagine que a informação de que os filhos de Pedro sofreram um grave acidente e que Pedro foi para o hospital seja corrigida. Imagine que, na verdade, o Pedro que sofreu esse infortúnio seja o professor de biologia que também teria uma banca de doutorado para presidir hoje e que veio até a universidade apenas para pegar alguns documentos. Devido a essa confusão, pensamos que o professor de história, Pedro, não está na banca, quando ele está lá cumprindo com satisfação suas obrigações docentes. Então houve uma confusão entre um Pedro e outro, mas o Pedro de Maria é o Pedro que disse isso e está fazendo isso. Então ela volta a ter conhecimento. Ainda uma alternativa, como as defeaters, justificações, elas podem ser também, pode-se imaginar a situação em que o defeater é falseado. Uma alternativa são as explicações causais. De Goldman, podemos notar que contra-exemplos do tipo Gettier, nos contra-exemplos do tipo Gettier, a justificação oferecida não tem nada a ver com aquilo que realmente torna a proposição verdadeira. Uma alternativa é apelar para uma ligação causal entre a verdade da proposição e o fato que a evidencia. O conhecimento é a crença verdadeira apropriadamente causada pelo fato. Mas também aqui há problemas. Por exemplo, qual é o papel da justificação? Não tem mais, mas a justificação é coisa importante. Parece estar sendo pressuposta para que você encontre a causa. E o falibilismo do nosso conhecimento se torna impossível, porque uma vez que há causa, há conhecimento e pronto. Ainda outra solução, que é a que eu prefiro, foi apresentada por Fogel em 1993 e já havia sido notada antes por outros, de uma forma ou de outra. A justificação epistêmica adequada precisa ser tal que, para nós, ou seja, quem quer que avalie a pretensão de conhecimento de A, que pode ser A num momento posterior, torna a proposição verdadeira. A definição tripartite fica sendo: A sabe que P é a mesma coisa que P, A tem sua crença que P é verdadeiro, A tem uma justificação para a crença que P é verdadeiro, e J, a justificação, realmente torna P verdadeiro. O que não é o caso de Maria, porque aquela justificação de que Pedro disse que iria hoje é furada. Meu trabalho em epistemologia, publicado na Rate em 2011 e no importante livro Lines of Thought de 2014, capítulo 5, responde a questão como J torna P verdadeiro. Qual a ligação entre a terceira condição e a primeira exatamente? Mas não cabe nessa introdução elementar. Justificação. A justificação, nós veremos agora algo sobre as teorias da justificação. O bom agente cognitivo tem que ser uma boa justificação, depende de um bom agente cognitivo. Isso se espera. Não é aquele agente cognitivo que acredita em olho grande ou em sonhos. Ele não deixa entrar em razões psicológicas influindo nas razões epistêmicas. E muitos acreditam nas opiniões de celebridades, informações pseudocientíficas de tabloides, de supermercado. Descobriram que a mosca tem consciência. Os cientistas descobriram isso. Eu vi esse jornal em Oxford uma vez, um jornaleco. Ou preconceitos, como o do olho grande. Há o problema da perseverança da crença. Mesmo depois de desacreditada, se continua acreditando. Há a dificuldade de defesa do ego, preferindo dissonâncias cognitivas. A crença de que o mundo é basicamente justo. É bom acreditar que o mundo é basicamente justo. Infelizmente, não é bem assim.
desejo de conformidade com o grupo. A man hears that he wants to hear and disregards the rest. Uma pessoa ouve aquilo que quer ouvir e desconsidera as outras coisas. Mas como obter um entendimento mais claro do que seja uma justificação? Há convencionalmente dois caminhos. O internalismo, que é a justificação sob perspectiva daquele que possui a crença em primeira pessoa, e o externalismo é a justificação sob a perspectiva do mundo externo, em terceira pessoa. Eu gosto dessa distinção, embora elas modifiquem de acordo com o autor e, portanto, tornem o problema confuso. O internalismo, segundo o internalismo, como a crença é um estado mental interno, a sua formação deve ser estudada como um processo cognitivo interno dependendo da mente do sujeito da crença. O que determina a crença são os outros estados mentais, como ciência e data. Mas há um problema aqui. É que a crença A deve ter suporte da crença B, que a justifica. É o da série B1, B2 até Bn. Seja ele por acarretamento ou por boa razão, apenas probabilizando indutivamente, o que admite o nosso falibilismo. O problema é que a crença B precisará ser justificada por C, esta por D, o que irá gerar um regresso intracognitivo. Todas as crenças pertencem ao mundo cognitivo e você não chega ao mundo externo. Externalismo. O externalista é aquele que pensa que o internalismo é insuficiente. Ao menos alguns elementos justificadores são provenientes do mundo externo e são acessíveis por uma terceira pessoa. Esse é o caso do confiabilismo, que começa por considerar as fontes da crença. Essas fontes podem ser experiência, razão, memória, testemunho. Isso conduz a 4 alternativas possíveis, tradicionalmente consideradas. Nós temos uma série de justificações que regridem infinitamente. Nós temos a série que é circular. A se justifica em B, que se justifica em C, que se justifica outra vez em A. A série mais simples, mas deve ser extremamente complexa. A terceira, a série tem uma crença não justificada. E aí você para nessa crença arbitrariamente. E quarto, a série para em uma crença que é justificada sem ser por outra crença, sem ser essencialmente por outra crença. Ela é justificada porque estou vendo que tem um computador diante de mim, tem luz, é de dia, etc. Então, o internalista deverá, então, decidir entre essas 4 alternativas. A primeira e a terceira já estão de fora do páreo. Ficam a segunda e a quarta. Então, falamos alguma coisa de fundacionalismo, agora sobre coerentismo. O coerentista prefere escolher a opção 2. A série é circular, ela é holística. Por exemplo, por que você acredita em Deus? Porque eu encontrei algo na Bíblia. Mas por que você acha que o que está na Bíblia é verdade? É porque a Bíblia é o livro sagrado. Mas por que é o livro sagrado? Porque foi escrito por Deus. Então, isso é circular. Então, as relações entre crenças, para o coerentismo, elas são, para o fundacionalismo, elas são assimétricas, mas para o coerentismo, não. Elas não são assimétricas, elas são simétricas. Elas formam um suporte mútuo, de modo que você tem uma quantidade suficientemente grande de crenças, elas se suportam entre si. O coerentismo pode ser vítima da objeção de isolamento. Um conjunto coerente de crenças, como uma obra de ficção, pode ser coerente sem ter nenhum contato com a realidade. O Senhor dos Anéis
são não sei quantos livros de Tolkien que tem um mundo, produzem um mundo que não é real, mas que ele é coerente entre si. Mais coerente ainda de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, um livro de umas 500 páginas, mas aquilo é tudo coerente, mas não tem nenhum fundo na realidade. Como escolher? O primeiro caso é impossível por razões médicas. O segundo é circular, parecendo ser falacioso. O terceiro não justifica nada. Resta, portanto, a quarta alternativa, que é o fundacionalismo. Fundacionalismo é, do senso comum, do ponto de vista do senso comum, a mais provável, mas há uma oscilação na sociedade de ideias. Às vezes eles são mais fundacionalistas, às vezes são mais coerentistas. Parece que no momento o coerentismo está na moda. Segundo o fundacionalismo, A e B têm relação assimétrica. A depende de B, mas B não depende de A. B é chamada de crença básica por não depender de outras. A crença básica se auto-justifica ou depende de inputs sensórios não doxásticos. Doxa é crença. Então esses inputs sensóricos, eles não são constituídos de crenças. Eles produzem a crença básica. O problema é que, nesse caso, como é que você fala deles? Que se eles se constituem exatamente, como é que eles produzem a crença? Algo errado parece aqui. E é um problema para o fundacionalista, um grande problema talvez. Para o confiabilismo, uma crença justificada é aquela cujo processo de produção é confiável fonte de verdade. Essa é uma solução. Por exemplo, saber a cor pela visão direta de algo bem iluminado é um processo confiável para quem não tiver cegueira de cor. A testemunha, com base no que um expert diz, também é confiável, mas não com base no que diz um mentiroso compulsivo. Você tem que arranjar uma testemunha certa. E há aqui problemas. Problema do nível de generalidade na avaliação de um processo. Para dar conta da confiabilidade, será necessário um nível adequado. Kate Lehrer considera o caso do Sr. True Temp. Ele tem implantado na cabeça um tempo comp, que sempre lê a temperatura exata. Ele sabe qual é a temperatura em cada momento, exatamente, mas não sabe do implante, nem do processo que confiavelmente o leva a saber. Ora, a sua crença permanece injustificada, pensa Lehrer, a menos que ele saiba do fato que torna o processo confiável. Bom, ele poderá dizer que o confiável é a minha cabeça, porque eu acerto sempre, isso é uma crença básica. Essa é uma alternativa. O mero fato externo pode ser processo, o mero fato externo do processo ser confiável, no caso de Lehrer, é insuficiente para justificar a crença. Isso na objeção de Lehrer. Na verdade, eu acho que dá para substituir confiabilidade com segurança por justificação. É apenas uma outra palavra para a mesma coisa, com outros betônime, mas não há razão para se distinguir uma coisa da outra, e, portanto, essa é uma teoria meio que não adiciona muito ou quase nada ao que já foi dito. Mas é a minha opinião pessoal. Então é isso, os limites do conhecimento. Ceticismo. O ceticismo defende uma diminuição de nossa capacidade de conhecer. O cético local rejeita nossos conhecimentos de coisas como moral, outras mentes, biologia, mesmo o mundo externo. O cético global rejeita o conhecimento de tudo, à exceção do conhecimento de que desconhece tudo. Eu sei que nada sei, e o resto eu não sei. Porque se ele dissesse que eu não sei, que nada sei, aí a coisa iria se complicar. A porca torce o rabo, porque ele não poderá mais dizer nada. Exemplo de ceticismo. Descartes. Não temos de
critérios para distinguir crenças verdadeiras de crenças falsas que possam ser causadas por um gênio maligno, capaz de produzir em nós uma perfeita ilusão de realidade. Portanto, não podemos saber que nossas crenças consideradas verdadeiras são realmente verdadeiras. Há uma imensa bibliografia em epistemologia e eu seleciono o que encontrei de mais introdutório e claro, deixando de lado os outros textos. Isso para vocês começarem. Você tem o Truncellito, do artigo Epistemology, da Internet Encyclopedia of Philosophy. Procure no Google. E vocês têm um livrinho introdutório, recomendável como primeira introdução ao assunto, que é muito interessante, não quer dizer que eu concorde com tudo que é dito lá, da Jennifer Nagel, uma canadense professora, Knowledge, A Very Short Introduction, deve ter umas 90 páginas. Agradável, delicioso de ser lido. Então é isso.